Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, o livro de Gênesis, no capítulo 12, primeiro, segundo e terceiros versículos dizem assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este texto, ele fala acerca do chamado de Abraão. E eu gostaria de fazer algumas considerações importantes neste texto. A primeira delas é a de que Abraão, diante do chamado de Deus, ele age pela fé. Isso mesmo. Abraão agiu pela fé no momento em que ele ouviu o chamado do Senhor. As Escrituras nos dizem, no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 8, que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ele estaria indo, Abraão decidiu obedecer à voz do Senhor. E ele sai do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, ele sai do meio dos seus, e ele vai para um lugar que ele ainda nem sabia qual era. Então, diante do chamado de Deus, Abraão agiu pela fé. Segunda consideração que eu quero fazer aqui no texto é de que Deus fez de Abraão uma grande nação. Deus chama Abraão para que, a partir dele, uma grande nação surgisse. O povo de Deus fosse estabelecido. Mas com que finalidade? Por que Deus ele chama Abraão, tira Abraão da região da Mesopotâmia, faz com que Abraão rompa com a sua família, para fazer a partir dele uma grande nação? Porque Deus havia prometido, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Este que esmagaria a cabeça da serpente seria Jesus Cristo. E a partir de uma grande nação, da descendência de Abraão, surgiu Jesus. Jesus surgiu dos descendentes de Abraão. E nós sabemos que foi exatamente isso que Cristo fez, quando ele esteve entre nós como homem, morrendo na cruz, e ao ressuscitar ele venceu a morte para nos conceder vida. E a terceira e última consideração que eu gostaria de fazer, que está no versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, a partir de Abraão, da descendência de Abraão, todas as famílias da terra então seriam abençoadas. Mas de que forma que isso aconteceu? As famílias de toda a terra, de todo o mundo, são abençoadas em Abraão justamente por existir a promessa de Deus por aquele que viria de sua descendência, que é Jesus Cristo, como eu acabei de falar. Em Jesus Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Deus escolhe Abraão, o chama, para fazer a partir dele, construir a partir dele uma grande nação, um grande povo. Deste povo veio o Messias, Jesus Cristo, que morreu por todos nós, nos justificando na cruz, nos lavando do pecado, nos reconciliando com Deus, para que com isso todas as famílias da terra que creem em Jesus sejam abençoadas. O livro de Gálatas, ele fala sobre isso para nós também. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 do livro de Gálatas, no versículo 8, diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. O chamado de Abraão é um chamado que nós devemos dar a devida atenção, porque existem algumas informações importantes para a nossa fé. A partir do momento que Deus chama Abraão, Abraão rompe com sua família para ir para uma terra que ele não sabia ainda qual era. Abraão agiu pela fé.
Deus faz de Abraão, constrói a partir de Abraão e de sua descendência uma grande nação, para que a partir dela viesse Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor. E todas as famílias da terra seriam também abençoadas em Abraão. De que forma? A sua descendência traria aquele que morreu por nós na cruz, que é Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo. E a salvação que nos é concedida pelo Pai por conta dessa reconciliação que Jesus nos ofereceu, nos justificando diante de Deus, todas as famílias então da terra podem ser abençoadas. O chamado de Abraão é um chamado especial. O chamado de Abraão merece a devida atenção. Através do chamado de Abraão entendemos que Deus traz aquele entre nós que morreu numa cruz, que nos justificou e nos deu a verdadeira vida para que nós pudéssemos hoje estarmos em paz com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa também ter tanto o dia como também uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.